Vou ler na Palavra de Deus nesta noite para podermos fundamentar a mensagem, porque em Mateus capítulo 4, versículos de 1 ao 11. Mateus, Evangelho de Jesus, conforme fala Mateus, dos versículos, no capítulo 4, dos versículos de 1 a 11. Assim nos diz a palavra do Senhor. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e ele disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, ou melhor, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao teu Deus, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Então, nesse texto que acabamos de ler, nós observamos o episódio da tentação de Jesus Cristo. O episódio onde Jesus está sendo tentado. E neste episódio da tentação de Jesus, nós podemos aprender muita coisa a respeito da tentação. E o que nós vamos tratar nesta noite é que da tentação nem Jesus se livrou. Da tentação nem Jesus se livrou. E quando nós observamos a respeito da tentação de Jesus, nós podemos, às vezes nós caímos num erro, ou então nós queremos acreditar ou pensar de que a tentação é o pecado é tentação. Mas um texto em Hebreus, capítulo 4, versículo 15, do escritor aos Hebreus, diz assim: Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então nós observamos que Jesus ele foi tentado em todas as coisas. O escritor aos Hebreus fala isso. Mas sem pecado, ou seja, em nada ele pecou. Então Jesus ele foi tentado em todas as coisas. E a tentação de Jesus, mais especificamente, em Mateus capítulo 4, nós podemos observar em que esfera o inimigo, o diabo, Satanás, que significa adversário, ele tenta Jesus Cristo. E nós, antes de entrarmos mais apropriadamente no texto, nós devemos observar que a tentação que o diabo fez com Jesus, ela não surte o mesmo efeito quanto a tentação que é feita a nós, porque nós temos a predisposição para pecar. Jesus não tinha a predisposição para pecar. Ele não era tentado internamente, ele não tinha o desejo em si, dentro de si, de pecar, porque ele nasceu sem pecados, ele não era pecador.
não nasceu com a mácula, com a mancha do pecado. Mas mesmo assim, ele é tentado pelo diabo. O diabo não dispensa ninguém de tentar. Então, o que nós estamos vendo aqui é a tentação de Jesus. Nós somos tentados e temos o desejo de pecar. Nós nascemos com a mácula do pecado, com a mancha do pecado. Mas Jesus Cristo, ele não nasceu com esta mancha do pecado, nem com o desejo de pecar dentro de si. Por isso a tentação dele foi diferente, mas que serve para que nós possamos observar em que áreas o tentador costuma tentar, ou nos tentar, ou tentar-nos. E uma das coisas que nós observamos a respeito da tentação de Jesus e da tentação, como eu já falei, nem Jesus se livrou. Então todos nós somos tentados, você com certeza é tentado, não importa quem você seja, você é tentado. E dentro desta tentação de Jesus, nós observamos que o diabo ele vai tentar Jesus na necessidade do momento. O diabo ele chega e tenta Jesus na necessidade do momento. Nos versículos de 1 a 4, do capítulo 4 de Mateus, nós observamos o seguinte: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que nós observamos é que o texto aqui lido, em Mateus capítulo 4, versos de 1 a 4, fala que logo depois de Jesus ser batizado, isso no capítulo 3 de Mateus, Jesus ele é batizado por João Batista, e depois do batismo ele já é levado para o deserto, para que ele possa ser ali tentado pelo diabo. E diz o texto que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. E depois que jejuou 40 dias e 40 noites, teve fome. O texto nos informa que Jesus estava com fome, depois de jejuar 40 dias e 40 noites. Nós sabemos que Jesus é Deus homem, ou homem-Deus. Assim cremos pelas Escrituras, pela palavra de Deus nós cremos assim. Os cristãos creem assim, que Jesus é Deus homem, é homem-Deus. E Jesus teve fome após os 40 dias e 40 noites de jejum. Então Jesus está ali debilitado pela fome. O texto é bem claro, quando diz no versículo de número 2, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O que é que o diabo chega? Qual foi a primeira tentação que o diabo chegou? Ora, o texto diz que Jesus estava com fome. E o diabo chega e diz: se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Ora, pão, fome. A necessidade de Jesus ali naquele momento, fisicamente falando, era comida. E o diabo chega e tenta Jesus na necessidade de Jesus. Naquele momento em que Jesus está frágil, naquela área que Jesus está frágil. Jesus está necessitado de comida. Jesus está necessitado. Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus teve sono, dormiu na polpa do barco, porque Jesus é homem-Deus. Então Jesus tinha suas necessidades físicas. E neste momento, o diabo, ele chega, Jesus está com fome, diz o texto, e ele chega e diz, e oferece pães para Jesus, mas não oferece pães trazendo pães. O que ele diz é: se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Então Jesus, ele é tentado na área da sua necessidade, na necessidade do momento, na necessidade do momento. Você vê que o diabo usa o momento da fome para poder tentar Jesus a transformar as pedras em pães. Jesus nunca usou o poder dele para benefício próprio. Jesus sempre usou o poder em benefício dos outros. Jesus ele tinha a sua meta, o seu propósito aqui na terra. E o seu propósito aqui na terra era não usar o seu poder em seu benefício próprio, era usar em benefício do próximo. E o diabo ele tenta Jesus nesta área, nessa necessidade de Jesus, em comer, da necessidade que o homem tem de comer. Jesus jejua 40 dias e 40 noites, tem fome, e o diabo chega e diz: transforma essas pedras em pães. Tu és filho de Deus, cara. Tu és filho de Deus e tu podes transformar essas pedras em pães. E a necessidade do momento de Jesus era pão, era matar a fome.
E o diabo, sabendo disso, chega e tenta nesta área que Jesus está necessitado. A necessidade do momento de Jesus era aquela. E o que é que nós podemos observar com isso? O que é que nós podemos aprender com isto? É que o diabo também ele vai nos tentar naquela área em que nós estamos necessitados, né? A necessidade do momento. No momento que nós estamos necessitados, o diabo vai chegar para nos tentar naquela área que nós estamos necessitados. Você está fazendo uma prova bimestral, uma prova do Enem, uma prova seja lá de quem for, e surge uma oportunidade de ninguém ver você pescando, ninguém vê você colando. E de repente o colega chega e diz, ó, tá aí, ó, a questão é essa aqui é a questão correta. Se você marca essa aqui, ou então você faz esse cálculo aqui, copia esse cálculo, que isso aqui é o cálculo correto. Você não sabe daquela questão. Você não está sabendo fazer aquela questão. A necessidade do seu momento, qual é? A sua necessidade do momento é fazer a questão, tentar ganhar os pontos daquela questão. E de repente, você não sabe a questão, chega um colega e diz, olha, tá aqui, faz, copia, marca esta. Você é tentado pela necessidade do momento. E nesta hora, você vai ter que ter resistência. O que foi que Jesus fez? O que foi que Jesus fez? Jesus, ele usa Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, Jesus, ele diz que o homem é guiado pela palavra de Deus e não pela necessidade do momento. O homem é guiado pelo que Deus fala e não pela necessidade do momento. Mas digamos que você está precisando de um emprego. É a necessidade do momento. Você está necessitando de um emprego. É a sua necessidade. E de repente chega alguém e chega para você com uma proposta. Olha, eu vou te dar um emprego. Tu vais trabalhar comigo. Eu trabalho aqui com vendas, mas nós não pagamos impostos. Nós só negamos os impostos. E você tem que, e tudo que entra com nota fria, e você tem que assinar as notas frias junto comigo, mas o lucro é bom, então você vai ganhar dinheiro. Você quer trabalhar? Então você vem trabalhar comigo, mas você tem que fazer um trabalho que não é muito correto, um trabalho sujo, mas dá dinheiro. A necessidade do momento, a sua necessidade do momento é o emprego. E você, neste momento, você tem que sofre uma tentação pelo diabo. O diabo lhe tenta, nesse momento, da sua necessidade, do momento de fraqueza, do momento que você está necessitando daquilo, e no momento da sua necessidade, o diabo chega e oferece, e a sua necessidade sendo o emprego, ele oferece um emprego ilícito para você. E aí você vai ter que fazer o quê? Você tem que olhar para o que Jesus ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, Jesus mostra para o diabo que o homem não é guiado pelas propostas do momento, pelas necessidades do momento, mas sim por toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o homem ele é direcionado, o cristão ele é direcionado pela palavra de Deus, não pela necessidade do momento. Digamos que você está necessitando, precisando de comprar um carro. Você precisa comprar um carro e a sua necessidade ali naquela hora de comprar um carro, a sua família vai chegar o momento de estudar e vai ter que deixar na escola e vai ter que buscar então você precisa de um carro. E de repente chega alguém para você e diz, olha, eu tenho um carro, só que esse carro foi roubado, mas ninguém sabe que ele é roubado, mas eu te vendo por um preço bem baratinho, tá aqui os documentos e tal, etc. E você olha e diz, opa, é a chance de eu possuir o carro. Eu estou precisando, é a sua necessidade do momento, mas só que o carro é roubado. Então você tem que fazer o quê? Você tem que ir para a palavra de Deus, quando diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu sou guiado pela palavra de Deus, e a palavra de Deus não me permite fazer isto. Digamos que você é um caminhoneiro, você trabalha dirigindo um caminhão, e de repente, você é acostumado a transportar vários tipos de alimentos e chega um traficante e diz, olha, rapaz, tu estás endividado, tem que pagar o teu caminhão e eu tenho uma proposta boa para ti. Tu leva estas drogas debaixo da tua carga, aí escondido, e quando chegar lá, tu vai ser um trabalho fácil para ti. Tu já é acostumado a passar, vai dar tudo certo, tu ganha o dinheiro, tu paga as tuas dívidas e ainda sobra um dinheiro para ti. Você é tentado na necessidade do momento, e você, como está precisando do dinheiro, você, como está precisando daquele momento de quitar as suas dívidas, você é tentado a ceder à tentação do diabo. Você é tentado a fazer aquilo que o diabo quer que você faça.
Você é um professor, você está na escola e de repente você tem que fazer um projeto de carnaval para que as crianças possam brincar o carnaval na escola. E você não concorda com o carnaval, mas você tem medo de perder o seu emprego. E de repente você chega para a diretora da escola e diz: eu não posso fazer isso porque eu não concordo, porque a minha fé ela não condiz com o que está sendo realizado, com o que você propõe para mim. Então, nesse momento, você tem que chegar com a palavra de Deus e dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, na tentação de Jesus, nós podemos observar que Jesus ele foi tentado na sua necessidade do momento, na necessidade ali. O que ele estava precisando? Ele teve fome. O diabo chega e oferece e diz para ele: se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. A necessidade do momento era a fome e o diabo coloca Jesus para transformar as pedras em pães para matar a sua fome. A tentação de Jesus é um exemplo para que nós possamos observar onde o inimigo ele vai lhe tentar. Você talvez esteja sendo tentado na sua necessidade do momento. Qual é a sua necessidade do momento? Onde é que você está? O que é que você está necessitando? E se o inimigo chega com uma proposta indecente, se o diabo chega com uma proposta indecente, mas você sabe que aquilo é contrário à palavra de Deus, mas você fica entre a palavra de Deus e a proposta do diabo, porque ele sabe qual é a sua necessidade, e ele vai atacar na sua necessidade, e a necessidade do momento, você vai ceder à tentação, ou você vai resistir à tentação usando a palavra de Deus, onde diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, isso é a primeira coisa que nós observamos na tentação de Jesus Cristo. É que o diabo, ele tenta na necessidade do momento. Tenha muito cuidado na sua necessidade do momento. Tenha muito cuidado para que você, no momento que você está muito necessitado, não chegue o diabo lhe oferecendo uma proposta e você ceda a esta proposta que o diabo está lhe oferecendo. Mas para isto você precisa estar firmado na palavra de Deus. Você precisa estar centrado na palavra de Deus. Porque Jesus, ele utiliza Deuteronômio capítulo 6, no capítulo 8, melhor dizendo, no versículo 3, para poder desfazer esta proposta do diabo. Nós só podemos desfazer a proposta do diabo se nós estivermos firmados na palavra de Deus, alicerçados na palavra de Deus e com a palavra de Deus, que é a nossa luz para o nosso caminho, que é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, é que vai nos fazer nos defender das propostas, das armadilhas que o diabo apresenta. Mas para isto, você precisa estar firmado na palavra de Deus. Porque muitos, quando não estão firmados na palavra de Deus, eles caem nas ciladas do diabo. Eles, mesmo sabendo que é errado, mesmo sabendo que Deus não concorda, que Deus não aprova aquele tipo de emprego, aquele tipo de negociação, aquela forma de suprir a necessidade do momento, mas mesmo assim cede às tentações que o diabo coloca. Então nós podemos observar a primeira coisa, é isso. Da tentação, nem Jesus se livrou. Na necessidade do momento, Jesus foi tentado. Mas não só na necessidade do momento, Jesus foi tentado, mas também o diabo tenta Jesus no uso indevido da palavra. O diabo ele tenta Jesus no uso indevido, no uso inapropriado da palavra de Deus. Veja aí dos versículos número 5 a 7. Capítulo 4 de Mateus, versículos 5 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Você observa que quando o diabo chega para Jesus, ele tenta Jesus a usar a palavra de Deus indevidamente, inapropriadamente. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque o diabo, quando chega para Jesus, ele chega e diz no versículo de número 5, então o diabo o colocou, melhor dizendo, então o diabo levou à cidade santa,
colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares, melhor dizendo, em alguma pedra. O diabo está citando Salmo capítulo 91, versículo 12. Salmo 91, versículo 12. É o que o diabo está usando. Ele está usando a palavra de Deus. E o Salmo 91 é um salmo messiânico. É um salmo que fala do Messias. É um salmo que fala de Cristo. Realmente lá, no Salmo de número 91, está falando de Cristo. Porque é um dos salmos messiânicos. Então, o diabo não está mentindo aqui nesse momento. O diabo é o pai da mentira. Mas aqui ele não está mentindo. Ele só está querendo fazer Jesus fazer uso da palavra indevidamente. Ele citou literalmente a Bíblia. Ele citou literalmente Salmo 91, verso 12. E lá está escrito realmente que desculpe. E realmente no Salmo 91 está escrito desta forma como o diabo falou. E lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares de alguma pedra. Realmente está lá. Ele usa a palavra de Deus, ele usa a Bíblia, mas quer que Jesus use indevidamente a palavra de Deus. Porque lá está registrado desta forma. E o diabo leva Jesus para o pináculo do templo. O pináculo do templo era a parte mais alta do templo de Jerusalém, porque fala da cidade santa, é a Jerusalém. E leva para o pináculo do templo, a parte mais alta do templo, media aproximadamente 60 metros de altura. E o diabo diz: pois pula daqui que os anjos vão te proteger, está escrito. O diabo está tentando Jesus ao fazer um uso indevido da Bíblia, um uso indevido da palavra de Deus. Só que Jesus, ele vai e rebate o que o diabo está dizendo. Logo no versículo de número 9, ou melhor, no versículo de número 7, diz assim: respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Você vê que a tentação do diabo era fazer com que Jesus fizesse uso da palavra de Deus de uma forma não correta. Utilizasse a palavra de Deus fora do seu contexto. Usasse o texto fora do seu contexto. E ele cita Salmo 91, verso 12, para tentar Jesus a ser guiado por um caminho que não é o caminho que a palavra de Deus orienta, que é utilizar a palavra de Deus de forma correta. Está escrito? Está. Mas Jesus ele mostra: mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Nesse momento, Jesus ele cita Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Deuteronômio capítulo 6, verso 16. Então Jesus ele mostra para o diabo que não se pode utilizar a palavra de Deus de forma inapropriada, de forma indevida. E o diabo tenta muito as pessoas em utilizar a palavra de Deus de forma indevida, para o seu benefício próprio, utilizar a palavra de Deus como lhe convém. Tem pessoas que elas só tem determinados textos que a pessoa já gosta só daqueles textos ali. Há pessoas que ela só usa a palavra de Deus quando lhe convém, só usa a palavra de Deus quando lhe beneficia. E, infelizmente, nós hoje temos uma grande dificuldade com um número grande de seitas, de igrejas que aparecem, porque eles fazem uso indevido da palavra de Deus. Eles fazem um uso inapropriado da palavra de Deus. E fazendo o uso inapropriado da palavra de Deus, nós vemos as maiores aberrações. Porque isto é uma tentação do diabo. Essas são motivadas pelo diabo, como ela tentou levar Jesus a distorcer a palavra de Deus. E esta estratégia do diabo não é de aqui somente com Jesus, em Mateus capítulo 4. Isto é desde o Jardim do Éden. Desde o Jardim do Éden, o diabo já distorcia a palavra de Deus. Quando Jesus diz em Gênesis capítulo 2, versículo 17, de toda árvore do jardim poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que dela comer certamente morrerás. Jesus fala que Adão e Eva poderiam comer de toda árvore do jardim.
só não poderiam comer de uma. Mas no capítulo 3, isso no capítulo 2, verso 17, no capítulo 3, a serpente já chega distorcendo. Já chega, foi assim que Deus disse, que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim. Ora, Deus tinha dito que poderia comer de todas as árvores. Mas a serpente chega e diz, é assim que Deus disse, que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim. Ela já começa a distorcer. Então, desde Gênesis, logo na criação do homem, o diabo já tenta distorcer, usar inapropriadamente a palavra de Deus, usar de forma incorreta a palavra de Deus. E aqui, para Jesus, não foi diferente. Usa o Salmo de número 91, verso 12, para distorcer, usar inapropriada a palavra de Deus. E você vê qual foi a resposta de Eva, lá em Deuteronômio, ou melhor, em Gênesis, capítulo 3, Eva disse, não, Deus disse que nós poderíamos comer de toda a árvore do jardim, menos da que está no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Eva, ela usa o que Deus disse, usa a palavra de Deus para rebater o que o diabo estava tentando distorcer a palavra de Deus ali em Gênesis capítulo 3, versos 1 em diante. E aqui, da mesma forma, Jesus ele usa a palavra de Deus para combater, para rebater o que o diabo está propondo. Então o diabo propõe no versículo de número 7, ou melhor, versículo de número 6, ele disse, se és filho de Deus, atira-te aqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará para que sustente suas mãos, para que não tropeces o pé em alguma pedra, para não tropeçares em alguma pedra. Então o diabo, ele usa a palavra de Deus para que Jesus pudesse indevidamente fazer uso desta palavra. Só que Jesus ele rebate logo no versículo de número 7, dizendo, também, respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo 6, verso 16. Então o que nós observamos é que o uso indevido da palavra, esta tentação de usar indevidamente a palavra de Deus, ela estava presente lá no Jardim do Éden, estava presente aqui na tentação de Jesus e está presente nos nossos dias. Você com certeza, esse é um versículo que você com certeza já ouviu, já viu em algum lugar, já viu um adesivo em algum carro, já viu algum adesivo em alguma porta de alguma casa. Você já viu esse versículo que eu vou falar para você em algum lugar. Tudo posso naquele que me fortalece. Você já viu esse versículo em algum lugar? Você que não é cristão, você que não é crente, você que não crê na Bíblia, você já viu esse versículo em algum lugar, você já ouviu alguém falando esse versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. E dentro deste versículo, usando esse versículo separadamente, as pessoas falam as maiores aberrações a respeito deste versículo, porque usam a palavra de Deus inapropriadamente, principalmente estas igrejas que se dizem cristãs, que de cristãs não tem nada, estas igrejas que se dizem cristãs, mas que na verdade são tentadas pelo diabo a usarem a palavra de Deus indevidamente, e estão usando a palavra de Deus indevidamente, cedendo a esta tentação do diabo, usam este versículo, Filipenses 4,13, estou falando dele porque é um dos mais conhecidos. Mas existem muitos outros versículos que são utilizados inapropriadamente, indevidamente, para distorcer o ensino da Escritura, para distorcer o que a palavra de Deus está dizendo, para desfazer o que Deus diz. Mas quando o apóstolo Paulo fala a respeito de tudo posso naquele que me fortalece, vejam em que situação o apóstolo Paulo fala, desculpem, fala isto. Digo isto, Filipenses capítulo 4, versículos 11 a 13, eu vou ler. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Você está vendo? Em que contexto o apóstolo Paulo está falando que tudo posso naquele que me fortalece? O apóstolo Paulo está dizendo que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, com fome, na fartura. Ele passou em qualquer situação, em qualquer situação, ele soube ser humilhado, soube ser honrado. E em tudo ele tem experiência, ele diz... tudo posso naquele que me fortalece, no versículo 13 do capítulo 4. Mas as pessoas só pegam o versículo 13 do capítulo 4. Da mesma forma como Satanás
fez lá com Jesus Cristo, em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, no versículo de número 5 e 6, dizendo para Jesus pular do alto do pináculo, porque estava ordenado, estava escrito, que os anjos o sustentariam nas mãos e não tropeçariam o pé em alguma pedra, que não ia causar mal nenhum, que não ia ter problema nenhum. Então, a distorção da palavra de Deus, o uso indevido da palavra de Deus, tem trazido confusão para muitas pessoas. Hoje nós temos muitas pessoas com grandes problemas na fé, pessoas que estão desestimuladas, pessoas que estão totalmente desacreditadas em tudo, porque foram ensinadas, foram faladas para elas, foi falado para elas uma distorção da palavra de Deus, um uso indevido da palavra de Deus, levou muitas pessoas a estarem totalmente desanimadas com tudo e com todos, sem acreditar em ninguém, porque foi feito um uso devido da palavra de Deus. Era isso que o diabo estava tentando lá no Jardim do Éden a Eva. Foi isso que o diabo fez no decorrer da Bíblia, ele vem fazendo isso. Foi isso que ele fez queria fazer com Jesus Cristo. O uso indevido da palavra leva a erros grassos, leva a uma desgraça enorme. Quantas aberrações, quantas heresias nós estamos vivenciando hoje a respeito do uso indevido da palavra de Deus. Está crescendo uma religião no mundo, o islamismo, está crescendo no mundo todo. E o islamismo, ele fala de Jesus. Ele fala de Jesus. Jesus, para eles foi um dos profetas. Um dos profetas. E quando eles falam sobre Jesus, eles sempre quando falam num profeta, do Alcorão, e Jesus é um dos profetas do Alcorão, eles sempre dizem que a paz que a paz de Deus esteja sobre ele, esteja com ele. Né? Sempre quando eles vão falar de Jesus, eles falam com esse respeito, igual falam com Maomé e etc. Mas a visão deles de Jesus é totalmente distorcida da palavra de Deus. Eles acreditam que Jesus operou milagres. Eles acreditam que Jesus fez cego enxergar, eles acreditam que Jesus curou, mas que Jesus fez isso, mas porque Alá estava dando poder para Jesus ali, mas que não era Jesus que era Deus, não é Jesus que é o Filho de Deus. Eles acreditam que o nascimento, que Jesus, ele nasceu realmente pelo poder de Deus, não do Espírito Santo, porque eles não acreditam no Espírito Santo, eles só acreditam em Alá. Então, pelo poder de Deus, ele foi gerado, mas ele não é filho de Deus. E ele falou quando bebê para livrar a Maria da acusação de adultério. Então eles ensinam que Jesus, quando era bebê ainda, falou para livrar Maria da acusação de adultério. É isso que os islâmicos acreditam, quando falam a respeito de Jesus. Mas não acreditam que Jesus seja Deus, que Jesus foi crucificado para morrer pelos pecados de ninguém. Você sabe por que eles não acreditam que Jesus foi crucificado para morrer pelos pecados de ninguém? Porque eles acreditam que todo mundo nasce bom. Todas as pessoas nascem puras. Aí no período da puberdade é que elas começam a se contaminar com o pecado. Isso está lá. Isso não é história que se inventa. Está lá nos livros, nas doutrinas do islamismo. Estão tudo lá nas doutrinas do islamismo. Se você fizer uma breve pesquisa, você vai encontrar tudo isso que eu estou lhe falando. Então eles misturam Jesus Cristo de uma forma e distorcem totalmente a figura de Jesus, e muitas pessoas são levadas por esses ensinamentos. Então, a distorção da palavra de Deus vai fazer com que abra-se um leque de heresias, um leque de religiões, de igrejas, de pessoas falando em nome de Deus que não tem nada a ver com Deus. Era isso que o diabo queria. Era esta a proposta do diabo para Eva, lá no Jardim do Éden. Era esta a proposta do diabo para Jesus. Mas Jesus, ele usa a própria palavra de Deus para rebater, quando ele utiliza-se de Deuteronômio capítulo 6, verso 16, quando diz, não somente, melhor dizendo, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Atira-te daqui abaixo. Não tentarás o Senhor teu Deus. A tentação de usar indevidamente a palavra de Deus é uma das tentações em que mais as pessoas estão caindo nos nossos dias. É a tentação onde mais pessoas estão caindo nos nossos dias, é a tentação de fazer o uso indevido da palavra de Deus, uma visão particular da palavra de Deus, e não vão para o que a Bíblia realmente está dizendo, mas é aquilo que a pessoa acha que a Bíblia está dizendo. Nós não podemos
ir pelo que nós achamos que a Bíblia está dizendo. Nós temos que ir pelo que realmente a Bíblia está dizendo. Então, este uso indevido, esta tentação de usar indevidamente a palavra de Deus tem prejudicado muitas pessoas, tem destruído a vida de muitas pessoas. E hoje nós vemos pessoas que estão prejudicadas, estão desacreditadas, estão totalmente desvanecidas na sua fé, porque lhes foi ensinado um uso indevido da palavra, usar a palavra de Deus indevidamente, quando não é aquilo realmente que a Bíblia está dizendo. Então, o que nós observamos na tentação de Jesus é que esta tentação de Jesus, o inimigo tenta na necessidade do momento, mas não tenta só na necessidade do momento, mas também tenta no uso indevido da palavra de Deus. E nesse uso indevido da palavra de Deus, Jesus ensina que a Escritura interpreta a própria Escritura. Está escrito, pula que não acontece nada. Jesus vai dizer, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então Jesus diz como é que nós podemos interpretar, nós podemos estudar, examinar as Escrituras. Escritura, comparando com a própria Escritura, nós vamos chegar a um consenso, vamos chegar a um ponto definitivo do que realmente está sendo dito ali naquele texto. Só que, nessa tentação de Jesus, nós podemos observar, além da necessidade do momento e do uso inapropriado da palavra de Deus, nós podemos observar que, na tentação de Jesus, o diabo, ele propõe os caminhos do mundo ou os caminhos de Deus. O diabo, ele propõe os caminhos do mundo ou os caminhos de Deus. É uma tentação que o diabo coloca na vida das pessoas. Os caminhos do mundo ou os caminhos de Deus. Isto nós podemos observar nos versículos 8 a 11, do capítulo 4 de Mateus, quando diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele diz: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o diabo, melhor dizendo, com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Uma última tentação que o diabo aplica sobre Jesus é os caminhos do mundo ou os caminhos de Deus. Você vê que o diabo faz duas tentativas. Nessa tentação de Jesus, ele faz 3 tentativas, né, nessa tentação. Apresenta 3 panoramas diferentes na tentação. E neste último momento, ele coloca os caminhos do mundo e os caminhos de Deus. E nós vemos que isto mais apropriadamente, quando no versículo de número 8 diz: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Então, o diabo, ele não conformado com a resistência de Jesus, não conformado com o que Jesus estava ali apresentando, a sua firme resistência ali das tentações, ele dá a sua cartada final. E leva Jesus a um monte muito alto e mostra o reino, todos os reinos do mundo e a glória deles. Os reinos do mundo e a glória deles. Então o diabo ali mostra o que o mundo apresenta, o que o mundo oferece, e não só o que o mundo apresenta e o mundo oferece, mas a glória que o mundo dá. Fama, riqueza, luxo, posição. Então, todas as riquezas do mundo, todos os reinos do mundo e a sua glória. Então, o diabo, Jesus ele tem um plano definido aqui na terra. Jesus vem com um propósito aqui na terra. João capítulo 3, versículo 16, é claro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o propósito de Jesus é vir, morrer na cruz, para que pudesse salvar aqueles que nele fossem crer. Este é o propósito de Jesus. E o diabo chega e oferece uma outra proposta. Não, desiste da cruz. Desiste desta proposta. Desiste de morrer. Olha aí, todos os reinos do mundo e a glória deles.
tudo isto te darei se prostrado me adorares. O interessante é que o diabo fala de adoração. E a forma de adoração ao diabo era Jesus aceitar o que o mundo oferecia. E isto é interessante porque quando a gente vai observar alguns outros textos nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, nós podemos compreender melhor o que é estes reinos do mundo e a sua glória. O que é que o diabo está querendo dizer realmente com isso para Jesus Cristo. Quando nós observamos da primeira epístola de João, capítulo 2, versículos 15 a 17, eu vou ler aqui para você, na primeira epístola de João, no capítulo 2, versículos 15 a 17. Diz assim a palavra do Senhor. Estou na segunda de Pedro, deixa eu ir para a segunda de João. Estou na primeira de João, melhor dizendo. Primeira epístola de João, capítulo 2, versos 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então o diabo leva Jesus para o alto do monte e oferece todos os reinos do mundo e a sua glória, para que Jesus, prostrado, o adorasse. E quando nós observamos esta proposta do diabo, de mostrar os reinos do mundo e a sua glória, nós observamos que João ele vai nos dar uma visão melhor do que é este mundo, do que esta proposta do diabo. E aí Jesus vai, ou melhor dizendo, o apóstolo João, usado pelo Espírito de Deus, no capítulo 2 da primeira epístola de João, versos 15 a 17, diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, nem as coisas que no mundo há. Ou seja, quando fala de você não amar o mundo, não está dizendo que você não pode amar a natureza, não está dizendo que você não pode amar as coisas que Deus criou, não é nada disso. Quando diz não ameis o mundo, porque a palavra mundo, ela tem vários significados dentro da palavra de Deus. Tem o mundo que é o cosmos, tem o mundo que é a Terra, o planeta Terra, tem o mundo que é o sistema pecaminoso. Então, o mundo tem seus diversos significados dentro da palavra de Deus, dependendo do contexto onde ele está inserido. É igual a palavra manga, né? A palavra manga tem vários sentidos, dependendo de como ela é usada. Eu sempre uso, para poder fazer uma analogia, eu sempre uso os seguintes termos para poder comparar esta questão do mundo na palavra de Deus, a questão da fé também na palavra de Deus. Algumas palavras dentro da Bíblia, ela vai ter alguns sentidos dependendo do seu contexto. Por exemplo, a respeito da palavra manga, quando eu digo o menino manga do outro porque está com a manga da blusa suja de manga. São 3 vezes que eu falo a palavra manga, mas em cada vez tem um sentido diferente. O menino manga, do verbo mangar, do outro porque está com a manga da blusa, é a manga da blusa, porque está sujo de manga, manga fruta. Então, você vê que 3 vezes usa a palavra manga, mas o contexto vai definir que é diferente. Assim é a palavra mundo. Então, quando se fala da palavra mundo, não ameis o mundo, quando a palavra de Deus diz não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, está falando do não ameis o mundo, o sistema pecaminoso. É aquilo que faz com que você seja induzido ao pecado. Isto é um dos sentidos da palavra mundo, e aqui em João, na primeira epístola de João, capítulo 2, versos 15 a 17, a palavra mundo vai ter esse sentido. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. E esse outro mundo já é o mundo físico, já é a terra, as coisas que há no mundo, você não ser apegado àquilo que há no mundo, a avareza, você ser uma pessoa presa às coisas materiais. Mas o que eu quero aqui enfatizar é que aquele que ama o mundo, como diz aqui na primeira epístola de João, porque não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o sistema pecaminoso, o amor do Pai não está nele. Então você está vendo como há uma contraposição, há um contraste entre o mundo e Deus. Aquele que amar o mundo, o amor do Pai não está nele, não tem o amor de Deus. Ou seja, se você ama o mundo, você não tem o amor de Deus em você, você não é de Deus. Se você ama o sistema pecaminoso do mundo, você não é de Deus.
E é isso que o diabo, lá no monte, do capítulo 4 de Mateus, do verso 8 a 11, mostra para Jesus. Leva para um alto monte, mostra os reinos do mundo com toda a sua glória e diz: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então você vê que quando ali aquele mundo ali é o sistema, lá de Mateus capítulo 4, é o sistema pecaminoso do mundo. É o que o mundo oferece de pecaminosidade. E aqui na primeira epístola de João, capítulo 2, versos 15 a 17, também é este sistema pecaminoso. Aquele que amar o mundo, aquele que ama o sistema pecaminoso do mundo, não tem o amor de Deus nele. Ou seja, ou você ama o mundo, ou você ama a Deus. Ou você é do mundo, ou você é de Deus. E quando a gente fala mundo, aí algumas pessoas podem dizer: então quer dizer que eu não posso usar nada do mundo, para as coisas que é uma coisa mundana. Tal. Quando se fala de coisas mundanas, não está se falando de o que é fabricado pelo mundo, porque você usa roupas, isso é fabricado pelo mundo, pelas pessoas que não servem a Deus, muitas delas. Você usa um carro, usa um telefone, seja lá, você usa qualquer coisa que você usa, foi criado por alguém que não serve a Deus. Então não é esse tipo de coisa que a gente está falando. Isso é uma ingenuidade, é uma infantilidade de algumas pessoas, por desconhecerem a palavra de Deus, aí começam a argumentar: então, se não é para usar nada mundano, se é para se livrar do mundo, então não posso usar nada do mundo, nem uma roupa, nem um carro, nem uma casa. Não é nada disso. Quando a palavra de Deus diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, está falando primeiro o mundo, não ameis o mundo, o sistema pecaminoso. As coisas que há no mundo, preso a ser avarento. A avareza. Aquele que amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Está dizendo que aquele que ama o sistema pecaminoso do mundo, Deus não está com Deus, não tem Deus, Deus não está nele. Ou seja, ou você é do mundo, ou você é de Deus. Ou você é do sistema pecaminoso que há no mundo, ou você se afasta desse sistema pecaminoso do mundo. Se você é de Deus, você vai se afastar desse sistema pecaminoso do mundo. Se você não é de Deus, você abraça o sistema pecaminoso do mundo. Então, quando o diabo leva Jesus ali em Mateus capítulo 4, ao pináculo, ao monte alto, e mostra o mundo, todas as riquezas do mundo, junto com a sua glória, está mostrando o sistema pecaminoso do mundo. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então a pessoa, o que o diabo está fazendo é justamente esta proposta para Jesus, para seguir os caminhos do mundo ou os caminhos de Deus. E João mostra claramente: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas Tiago vai falar isso mais apropriadamente. Tiago fala isso mais claramente quando Tiago, no capítulo 4, versículo 4 de Tiago 4 diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Veja bem, Tiago capítulo 4, versículo 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Agora presta atenção. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você está ouvindo? Você está entendendo agora qual era a proposta do diabo? Qual era a proposta do diabo lá em Mateus capítulo 4? Quando leva Jesus ao alto do monte, mostra todos os reinos do mundo e a sua glória, e a glória deles para Jesus, e diz: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Aí João fala que não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E aqui no versículo, em Tiago capítulo 4, versículo 4, Tiago diz claramente: infiéis, já trata logo de infiéis. Ou seja, infiel é aquele que não serve a Deus. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Ou seja, a amizade do mundo é inimiga de Deus. Você está vendo? O mundo e Deus são coisas totalmente contrárias. A amizade do mundo é inimiga de Deus. Então são coisas totalmente opostas. Um vai para um lado, outro vai para o outro. Mas Tiago continua: aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou você serve ao mundo, ou você serve a Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, aquele que quiser ser amigo do sistema pecaminoso do mundo, aquele que se entrega ao sistema pecaminoso do mundo, aquele que se envolve com o sistema pecaminoso do mundo, este é inimigo de Deus. Constitui-se inimigo de Deus. Então o diabo está oferecendo, para o que o diabo está propondo para Jesus é: abandona o caminho que tu vieste para cá, cruz, morrer pelos pecadores, e todos os reinos do mundo, com a sua glória,
eu te dou se tu prostrado me adorares. E esta proposta tem sido colocada para muitas pessoas. E muitas pessoas têm voltado as costas para Deus e têm abraçado o mundo, adorando o diabo. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então as pessoas não querem saber dos caminhos de Deus. As pessoas amam o mundo e as coisas que há no mundo. Pois aquele que ama o mundo e as coisas que há no mundo, o amor do Pai não está dele. Não pode dizer que tem o amor de Deus. Não pode dizer que é de Deus. Infiéis, não sabe, compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você quer ser amigo do mundo? Você é inimigo de Deus. Você quer ser amigo de Deus? Você tem que ser inimigo do mundo. Você não pode ser amigo do mundo e de Deus ao mesmo tempo. Não se pode servir a dois senhores. Ou há de se amar a um e aborrecer o outro, ou aborrecer-se de um e amar ao outro. Não pode de uma mesma fonte jorrar água doce e água salgada. Ou jorra água doce ou jorra água salgada. Você não pode ficar em cima do muro no sentido da fé. Ou é Deus ou é o mundo. Só tem essas duas opções. É isso que a palavra de Deus está apresentando aqui. Aquele, pois, que se constitui amigo do mundo, aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então o diabo, ele tenta Jesus nesta área particular, propondo os caminhos do mundo e os caminhos de Deus. É claro que os caminhos de Deus, eles vão ser mais difíceis. Os caminhos do mundo são fáceis. Os caminhos do mundo são caminhos fáceis. Jesus mesmo fala dos dois caminhos. Há o caminho estreito e há o caminho largo. Há a porta estreita e há a porta larga. O caminho de Deus é estreito. É estreito. A porta é estreita. O caminho é apertado. O caminho é apertado e a porta é estreita. O caminho de Deus, o caminho do mundo é espaçoso e a porta é larga. É mais fácil você se jogar na correnteza. É mais fácil você se jogar na correnteza do que você nadar contra a correnteza. É bem mais fácil. É bem mais fácil você ir a favor do vento do que caminhar contra o vento. Mas a palavra de Deus está mostrando, nesse texto que nós lemos em Mateus capítulo 4, na tentação de Jesus. Da tentação, nem Jesus escapou. Você também, com certeza, não escapa da tentação. Nem eu escapo da tentação. Ninguém escapa da tentação, porque nem Jesus escapou da tentação. A tentação vem para mim, a tentação vai para você. A tentação naquilo que é mais necessidade, no nosso ponto de necessidade. Naquilo que nós mais estamos necessitando. Na necessidade do momento. Na necessidade do momento, o inimigo vai nos tentar. Mas não só na necessidade do momento, mas também vai nos tentar no uso inapropriado da palavra. Todas as vezes que eu uso a palavra de Deus de forma inapropriada, de uma forma que não é o que está sendo dito na palavra de Deus, ou embora o que está sendo dito na palavra de Deus seja aquilo, mas que eu estou usando de forma errada só para me beneficiar, então eu estou caindo na tentação de usar a palavra de Deus inapropriadamente, como o diabo quer que eu faça. Mas não só isso, mas todas as vezes que eu sigo os caminhos do mundo e esqueço-me dos caminhos de Deus, eu estou também caindo na tentação de voltar as costas para Deus e procurar a glória do mundo, procurar os reinos do mundo, procurar os benefícios do mundo, usufruir dos caminhos que o mundo apresenta. Mas, infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Pois todo aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos ajude para que nós possamos resistir às tentações que o diabo apresenta a nós. Quero fazer uma oração neste momento por você. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos rogar a Ti que Tu tenhas misericórdia de nós. Sabemos que da tentação nós não podemos fugir. Nós podemos fugir de cairmos na tentação. Por isso a Tua palavra nos afirma quando na oração do Pai Nosso, diz que não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal.
Senhor Deus, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, como diz a tua palavra, para que nós, quando tentados pelo inimigo, nós possamos usar a tua palavra para podermos nos contrapor a ele. Ajuda a todos aqueles que estão nos ouvindo por esta live, por aqueles que ainda vão ouvir, que o Senhor possa, com a tua infinita misericórdia e graça, abençoar cada pessoa, cada lar, cada casa, cada família, Senhor. Assim nós oramos agora a tua bênção, em nome de Jesus. Amém.